Então, uma outra coisa interessante que está aqui, vamos ler o verso 25 para andar, no mesmo capítulo 45. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se do espírito. E disse Israel, Jacó no caso, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Então, quando eles falaram que José estava vivo, o coração do homem quase que morre, ficou como sem palpitar, quase que ele desmaiou, quase que morre, não é? Mas depois ele vendo ali as provisões que vieram, os carros que José mandou, José, meu filho, ainda vive, vou ter com ele antes que eu morra. Imagina o coração dele naquela hora, porque José já era para ele morto. E é alegria. E outra coisa que está me vindo à cabeça aqui agora, a gente pregando sem envolvido no texto, Deus vai trazer a Espírito Santo. Os mesmos que falaram com seu pai que José havia morrido, foram os mesmos que falaram que José estava vivo. Por isso que ele a princípio não quis acreditar. Exatamente. Já tinha muito tempo. Então, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Deus, Ele faz coisas assim belas, coisas que o nosso coração fica assim, transbordante de esperança, não é? Porque o que esse homem passou, que humilhação, não é? Porque normalmente, principalmente hoje, quando alguém faz alguma coisa com a gente, às vezes é uma coisa até nem tão relevante assim, a gente já logo quer revidar. Por quê? Porque hoje, normalmente falando, existe a lei. Eu estou falando nesse sentido. Se existe lei, uma pessoa fez algo que não pode ser feito com você, você ir para a lei sendo necessário, é um fato, isso é normal. A lei está aí para isso. Mas José, eu estou trazendo aqui para essa questão, José, algo parece que falava o coração de José para não revidar, não é? Mas com certeza, no seu lado humano, quando ele lembrava de seus irmãos, o que eles fizeram com ele, porque foram anos na prisão, a mulher de Potifar, imagina ali, a gente viu aqui semana passada, que ele tinha desejo de sair da prisão, tanto é que quando ele interpretou os sonhos lá do copeiro do padeiro, e aconteceu como ele interpretou, um foi voltado ao seu carro, e o outro morreu, ele disse para que lembrasse dele, para que eles falassem, para que ele falasse, o copeiro, para que ele falasse. Dele é Faraó. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque ele estava ali. Às vezes José falava consigo mesmo assim, às vezes, isso é normal. Senhor, fala depois. Isso aqui é uma conjecturação, de acordo com a Bíblia. Senhor, onde estão os sonhos, dos feixes, se curvando diante do meu feixe, do sol, a lua e as estrelas. Senhor, os sonhos. Imagino que às vezes isso na mente de José era uma coisa assim que o atribulava às vezes, porque parece que quanto mais Deus exaltava José, mais ele era perseguido, não é? Então entra essa questão para nós de que perseverança, porque eu estou conjecturando isso, mas eu não me lembro aqui agora de um trecho da Bíblia em que José questionou a Deus. Eu não estou me lembrando aqui agora. Se tem, é uma coisa meio que até apagada, porque ele não questionou. Então José é um exemplo de submissão, de resistência, de obediência para nós. Por que ele é um exemplo? Porque o mesmo Deus de José é o nosso Deus. José, ele passou anos de sua vida em que ele olhava ali e não via nada, de repente até se lembrando de seus irmãos, de repente, não sei, uma conjecturação, olha só o que meus irmãos me fizeram, porque ele só foi entender realmente
O plano depois que ele foi exaltado. Porque as palavras, né, que ele disse, que já era plano de Deus, eles enviaram ele, mas já era plano de Deus, foi depois da glória. Então, às vezes Deus dá um sonho para alguém, ou tem um plano na vida de alguém, que você vai passar anos sem ver nada. Parece que está tudo errado, não é? Tudo que eu faço começa a dar certo, e a pouco já não dá mais. Alguém se levanta contra. Já não é de Deus mais isso para a minha vida, não. Porque se fosse de Deus, hoje as pessoas pensam assim, né? Infelizmente, normalmente as pessoas pensam assim. Normalmente no sentido de ser normal pela maldade do mundo, né? As pessoas pensam nesse sentido. Qualquer coisinha, não, se fosse de Deus já tinha acontecido. Não é? Porque hoje está tudo muito rápido. Tudo é para amanhã, para ontem. Então José, ele com certeza ficou muito angustiado em muitos momentos, porque anos se passaram, né? Anos se passaram. Você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, qualquer período já é difícil. Foram 9, Foram 13. 13. Me parece que 13 anos, né? Foi falado isso? Não. Na cadeia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece 2 anos ele ficou preso no cárcere. A Bíblia vai responder, capítulo 41, verso 46, diz assim, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. 30. Então, quando ele foi até os irmãos dele, quando a maldade foi feita, ele tinha 17, 13 anos. 13 anos, irmãos, angustiantes para José. Não é? Mas preso mesmo, acho que foi 9, não passou. Aí eu não tenho agora de memória, eu estou bem lembrado. Assim, eu não me lembro se a Bíblia fala sobre isso, não. Né? Ele passou, na cadeia ele passou a maior parte do tempo, né? Porque, por exemplo, ele chegou como escravo, né? Ele foi vendido. Aí pode Potifar. Aí rapidamente Potifar, observando, né, a prosperidade em sua vida e tal, já levou ele para a sua casa. E ali, e nesse espaço aí provavelmente não demorou muito, né? O que nos parece é que a maior parte foi na cadeia, né? Ainda tem essa. Perseverar na cadeia, meu irmão, é bravo. É porque fala que ele ficou preso aproximadamente lá no caso 2 anos. E Deus o fez próximo lá dentro daquela prisão. Que o próprio carcereiro próprio deixou ele está por conta de todos os prisioneiros. Ele estava. Não é isso mesmo? Ele tinha uma certa autonomia até mesmo dentro do cárcere. Mas diz aqui que foram 2 anos? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Você tem essa informação de cabeça? Eu me lembro, sim. É no capítulo 40. 40? Isso. Então vamos achar aqui. Eu acho que É porque eu não estou me lembrando desse tempo. versículo 42 aqui, no capítulo 40. Quinta-feira o senhor traz a resposta. Mas enfim, então, o irmão Gelson está falando ali que foram 2 anos, eu não estou me lembrando, né? Do tempo em que ele ficou na cadeia. Mas ele ficou uma grande parte na cadeia, né? Se foram 2 anos, a gente não sabe quanto tempo foi, né? Foram 13 de sofrimento, independente da cadeia. Exatamente, chegamos a essa conclusão, né? Que foram 13 anos de sofrimento. Não sabemos exatamente, eu não tenho de memória, né? Quantos anos antes da cadeia, quantos anos na cadeia. Eu falei aqui que provavelmente a maior parte na cadeia, mas a gente não sabe, né? Eu não tenho isso em mente. E não me lembro da Bíblia estar falando sobre isso também, né? Ela falar sobre isso. Mas 13 anos de sofrimento, de angústia.
em que a mente de José foi ali exigida, foi, não é, pressionada, mas José continuou perseverando, né? Perseverando. E meus irmãos, voltando lá para o trecho, então, todo o sofrimento que José passou, o mais importante é isso para nós na mensagem: não revide a ninguém, não pague o mal com o mal, faça o bem, não é? E se você analisar Gênesis, voltando para o texto, né, base, né, que nós começamos, capítulo 50, versículo 21, ó: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração, né? E lhes falou amavelmente. Não temais, vocês não precisam de ficar com medo. Eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. Amém. Olha só, meus irmãos, eles pensando que o homem, ele faria o mal para eles, o homem fez bem e continuou fazendo bem. José não guardou mágoa no coração, porque José era uma pessoa de Deus, e a Bíblia fala que Deus é amor. José amava também. Nós precisamos aprender isso por quê? Porque, como eu estou falando, às vezes acontece um problema na igreja. Não estou falando na nossa igreja, qualquer igreja, a tendência das pessoas, né? Estou falando que todos fazem isso, ou que tem gente aqui que faz isso. Estou falando assim, eu já vi muito isso que eu estou falando. Acontece um problema na igreja, infelizmente, o que acontece? Infelizmente, normalmente, não é o certo, mas o que acaba acontecendo? Ou se dispersa. Exatamente. Nessa hora não lembra de José, não lembra de Jesus, não lembra de ninguém. Então, falei que era 2 anos, só que eu interpretei errado. Quando ele deu a interpretação lá do sonho, lá do padre que foi restituído, já tinham se passado 2 anos depois, quando eles já estavam a serviço. 2 anos se passaram, quando ele foi lembrar do pedido de José. Então tinha mais de 2 anos. Então, provavelmente, ele passou um bom tempo na cadeia. Talvez até a maior parte dos 13 anos na cadeia. Talvez, não sei, né? Mas como a Bíblia não fala, né? Mas é como o irmão Gelson falou agora. Os 2 anos foi da interpretação dele, com a qual ele interpretou o sonho do copeiro, e até o copeiro avisar a Faraó. Porque de cara o copeiro se esqueceu. É tanta felicidade, esqueceu do homem. Exatamente. Mas aí quando a coisa apertou, aí Deus trabalhou muito na questão de José com sonhos, né? Aí Deus foi e deu lá a Faraó os sonhos, não é? Aqueles sonhos. E alguém pôde interpretar aqueles sonhos? Ninguém. José lá na cadeia, né? Não, mas... De repente, assim, como o irmão falou, né? Na questão dos 2 anos. Oh, meu Deus, o homem deve ter esquecido de mim. Eu pedi a ele ainda. O negócio está bravo, hein? Lembra de mim? Quanto mais? Pode. Mas não foi só o sonho, não. Foi a conclusão do sonho. Porque foi 7 anos de abundância. 7 anos de fome. Então, Deus permitiu que a terra sofresse, né? Para que José fosse exaltado. É a conclusão dele. Exatamente. Então, irmãos, é algo assim que maravilha o nosso coração, né? Mas é aquela história. Quando Deus tem um plano na vida de alguém também, se Deus tem uma obra para você fazer, ou para mim, não adianta chamá-lo. Chamaram os magos lá de Faraó. Eles vieram, mas não conseguiram. Porque tem coisa de Deus. Deus ele não muda de propósito. O homem muda, Deus não. Se Deus tem um propósito com alguém, como ele tinha um propósito com José, e José foi firme ali com Deus, Deus vai levar adiante aquele propósito.
Então não precisa da pessoa. Eu vejo às vezes tem pessoa, né, que de repente fica angustiada, né? Ah, meu Deus, eu tenho que correr para fazer, senão o outro vai pegar. Às vezes assim, quando é nesse sentido que eu estou falando, tem coisa que você tem que se antecipar, mas nesse sentido não. Aí a pessoa fica com medo, né? Ah, eu tenho que correr, porque senão o outro vai na frente, vai ver, não. Se é você que Deus decidiu que vai fazer, é você e ponto final. A sua hora vai chegar, exatamente. Então a gente aprende bem aqui também. Não aconteceu assim. Era profeta, ia acontecer. Mas ele passou por vários obstáculos, várias provas. Não, exatamente. Exatamente. Não foi fácil, né? O processo foi doloroso. Né? Como nós falamos aqui, 13 anos. E quando Jacó dá a bênção aos filhos antes de morrer, o que fala José? José é um nome? Ramo frutífero. Né? Porque José, ele frutificava onde ele pisava. Frutificava fora da cadeia, na casa do patrão. Dentro dela. Exatamente dentro dela, prosperava. Então, a questão não era as circunstâncias que moviam Jacó, ou melhor dizendo, José. Ele organizou a cadeia. Ele organizou a cadeia. Então, isso é maravilhoso. Então, as circunstâncias não mudam o cristão. É o cristão que muda as circunstâncias ao seu redor. Não são as circunstâncias que influenciam o cristão. É ele que influencia as pessoas e as circunstâncias. Mas a gente fica, às vezes, triste, porque as pessoas não acreditam, ficam tentando atrapalhar a gente. É lógico que isso vai acontecer. É lógico que isso vai acontecer. Isso aí é fato. Perseguição tinha já desde os primórdios. Lá perseguição sempre teve. Agora, a perseguição, ela é o que para o cristão? Crescimento espiritual. Para mim, ela é uma escola da fé. Exatamente, a escola da fé. Crescimento espiritual. Então a perseguição é um processo que a gente passa, porque Jesus disse que por causa dele nós seríamos perseguidos. Os profetas foram antes de nós, mas grande será o vosso galardão. Oh, glória a Deus. Quem pode tirar o galardão do cristão? Ninguém, porque quem dá o galardão é Deus. E o galardão do cristão já está lá no céu, esperando a hora em que ele chegar lá, para o Senhor falar, para ele usar com as minhas palavras: meu servo, porque tu me serviste na terra. Isso aqui é teu. Não que tu foste perfeito, está aqui o teu galardão que eu preparei para você. Amém. Maravilha isso. É mais ou menos assim, não é? Que a gente aprende. Mas para encerrar, 22 de Gênesis 50. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Ó, viveu 110 anos. José viu muita coisa. Ó. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos, ou os seus filhos, numa linguagem mais clara. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Olha só que maravilha. Mas os ossos dele ficaram no Egito? Não. Quem transportou? Moisés, quando o povo estava saindo. Então essa profecia aqui, ó, 24 especificamente, ó, eu morro, José falando, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha, eu estou morrendo, mas Deus virá um dia, vai visitar vocês e vai tirar vocês da terra do Egito e vai levar vocês para a terra de Canaã, porque ele prometeu assim a Abraão, Isaque e a Jacó, e o que Deus prometeu ele cumpre. O Egito é visto para nós às vezes como o quê? Uma figura do mundo.
tipo de Egito da terra, no mundo. E nós vamos sair daqui um dia. Nós vamos para Canaã celestial. Nós vamos provar do Deus para todos. Então, irmãos, o nosso Deus é esse, que faz a pessoa esquecer de seu trabalho, de seus sofrimentos, como Deus fez José esquecer da casa de seu pai, de todo o seu trabalho, e o fez vencer na terra da sua aflição. Por isso que ele deu os nomes a seus filhos, né? Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Deus me fez vencer na terra da minha aflição. Isso aqui, irmãos, é uma das passagens que eu, assim, mais fico comovidos, né? Ou mais fico comovido, melhor dizendo, nos comove mais, porque o que significa Efraim, ou melhor dizendo, Manassés? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém. Se coloque sobre seus pés nesta noite. A terra aqui para nós é lugar de quê? Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Faça assim com suas mãos em forma de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo o teu amor, com a graça do Filho, com a sua luz, consolação de ressurreição. Leve a todos, ó Pai, para os seus lares. Dê um bom descanso no final de semana, para que nós terminemos a semana, Pai, e comecemos a semana prática amanhã, na consolação, no encorajamento do Divino Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus também. Sempre a paz do Senhor, o irmão que está do seu lado, para terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Não sai. Mas eu vou sair próprio remédio.